Oi pessoal, hoje o versículo que eu trouxe para memorização está em Jeremias 26, 4, e é o seguinte: Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Então agora esse mês eu vou fazer os cultos. Nós estamos na unidade que fala de Elohim, que significa Deus em hebraico. Então dentro dessa primeira parte nós estamos vindo caminhar agora, aqui nós ia até o shopping. A gente parou aqui nesse lugar muito agradável que é o gasômetro. Tem um ambiente bom e que decidiu gravar por aqui mesmo. Então olha só, a ideia inicial dessa primeira parte do culto é entender o Deus como algo autoexistente. O que significa isso? Significa que Deus sempre existiu. Todo mundo, eu, vocês, todo mundo, a gente passou a existir em algum momento da nossa vida. Em algum momento a gente vai deixar de existir, faz parte da natureza. Mas Deus, ele é autoexistente, ele sempre existiu e ele sempre vai existir. Esse é um conceito difícil da mente humana conseguir captar, mas o cristão, ele reconhece isso. E aonde ele reconhece isso? Em primeiro lugar, vamos lá então em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Leiam comigo, é só uma frase muito simples, que diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Pronto, muito simples. Deus é o Deus criador, ele criou tudo que existe. E para criar tudo que existe, isso deixa implícito o fato de que ele sempre existiu. Porque assim, eu não quero entrar em tantos detalhes, mas reparem na teoria do Big Bang, que é uma explicação, pode ser considerada alternativa científica para a Gênesis. O que acontece? De um ponto, uma singularidade muito pequena, se expandiu tudo que existe. Então, tem vários cientistas argumentando que essa explosão, o Big Bang, pode ter surgido de maneira aleatória. Simplesmente tu tem a força da gravidade e do nada surge algo. E para isso esses cientistas, como o próprio Stephen Hawking, põem de lado a existência de um Deus criador, de uma intenção na criação do universo. Mas na verdade, se a gente for analisar bem o próprio Big Bang, ele mostra a existência de Deus, porque ele tem três fatos que são incontestáveis. Então Einstein ele descobriu o seguinte, na lei da relatividade geral, que o universo é a origem da matéria, do tempo e do espaço. Tempo, espaço e matéria não se diferenciam. Tudo criado a partir do Big Bang. Baseado nisso, quando o Edwin Hubble, o telescópio Hubble, viu que as galáxias estavam se distanciando, se presumiu que em algum momento, se elas estavam se distanciando, elas podiam estar juntas, condensadas num pontinho, que é essa singularidade que explodiu. Então, para se gerar um Big Bang, para se gerar alguma coisa, a gente tem que estar fora desse Big Bang, porque o Big Bang não pode ser autogerado. Então o que gerou não pode ter sido material, tem que ter sido espiritual. Também não podia estar no tempo, então tinha que ser algo eterno. E não podia estar no espaço, então tinha que ser algo infinito. E aí todas as evidências científicas sobre o Big Bang apontam para o nosso Deus Criador. Por isso eu gosto muito desse primeiro capítulo de Gênesis, mostrando como foi a criação. Então no princípio Deus criou os céus e a terra. E é por isso que a gente tem que estar sempre agradecido a Ele, louvando a Ele. Porque nós somos parte dessa criação. Nós somos seres que estamos dentro do planeta, criados por Deus, a imagem e semelhança dele. Mas vamos seguir aqui mais alguns versículos para vocês verem, tá? Vamos juntos ver Salmos 19:1. Eu vou ler com vocês aqui. Porque Salmos 19:1 mostra bem a questão de que nós estamos aqui por um propósito. A gente não surgiu de maneira aleatória. E o nosso propósito de vida é louvar a Deus. Vamos ver junto aqui então, Salmos 19, capítulo 1. Leiam comigo. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Esse salmo reforça o fato de que Deus, com as suas mãos, como artista, criou tudo. E por isso quando a gente olha para a natureza, a gente olha para essa paisagem linda, a gente tem que reverenciar Deus pela beleza que a gente consegue conceber nisso. Porque essa beleza vem de Deus, vem do Criador. Então a ideia de que Deus é autoexistente significa que Ele sempre existiu e Ele criou tudo o que existe. E o que existe, inerentemente a qualquer coisa, vai estar sempre louvando a Ele. Porque toda a beleza que existe é fruto da criação de Deus.
Então vamos só mais adiante nesses versículos para a gente entender um pouco mais. Vamos lá para Êxodo. Eu vou ler com vocês, tá? Êxodo 3:14. Eu estou usando a Bíblia do celular porque, como eu falei para vocês, a gente estava aqui de passagem, achou o ambiente muito acolhedor e decidimos gravar. Então não estou com a Bíblia em papel, mas assim é um pouco fácil, é mais fácil de achar os versículos. Olha só, isso aqui é Moisés, tá? Quando encontra com Deus. Aí Moisés pergunta: tá, Deus, quem eu digo lá para os outros que tu é? Olha o que Deus responde para Moisés. Deus responde a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao seu povo: eu sou, me enviou a vocês. Ou seja, eu sou. Isso, a tradução em hebraico para isso é Yahvé. Yahvé é o que é. Ou seja, alguém que sempre existiu só pode se denominar de uma forma assim: eu sou. Porque não tem nada dentro da natureza que possa descrever Deus para ele dizer para os outros. Então, o que é e o que sempre foi é Deus. Então Moisés usa esse termo, Yahvé ou Jeová, passando para o português, para falar de Deus para as pessoas que estão lá, na época deles. Então Deus é autoexistente, ele é o que sempre existiu. Só um pouquinho mais adiante, para a gente não se delongar muito. Vamos para Romanos 1, do 18 ao 21. Agora nós estamos então para o Novo Testamento. Romanos é uma carta muito legal, a carta de Paulo ao povo de Romanos, aos crentes de Roma. E eu acho muito bacana essa passagem, essas sacadas do Paulo aqui. Ó. Romanos 1, do 18 ao 21. Vamos ler comigo então. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos aqueles que são pecadores e perversos, porque sua maldade impede que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente, por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram e nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Então aqui Paulo está falando o seguinte, porque às vezes tem aquela questão, né? Pô, mas e aqueles caras que não ouviram falar do Evangelho ainda? Será que eles vão ser salvos? E o que ele diz aqui é que todo mundo conhece a Deus, porque Deus é o autor da vida. Então todo mundo que olha para a natureza tem que entender que ela veio de Deus. Então as pessoas que não ouviram falar do Evangelho e porventura morrem, eles também vão ser julgados por Deus, pelos atos dele. Então Paulo quer dizer assim, ó, dizer que a pessoa tem ignorância não é uma desculpa. Deus vai julgar. Porque Deus botou no coração de todo mundo um senso de eternidade e um senso de divindade. Tanto é que o homem, desde a pré-história, cultua algum tipo de divindade. Então o homem, por natureza, ele louva a Deus. Essa é a natureza humana. Então ninguém tem desculpa. Então é mais ou menos assim que a gente acaba essa primeira parte, para a gente entender então que Deus sempre existiu e tudo que a gente faz, a gente deveria estar sempre louvando a Deus e honrando a Deus, porque Ele nos criou e nós temos que ser gratos a isso. Isso a gente expressa principalmente pela obediência. Então fiquem com Deus e até a próxima.